Bem, gente, faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Tivemos pequenos problemas técnicos ontem na hora de tentar gravar. Eu tentei gravar num cenário externo, mas infelizmente tinha uma escolinha de criança na frente de casa fazendo infinitos barulhos. Na hora de gravar parece até uma escola de samba passando na rua pra atrapalhar, né? Mas felizmente foi um final de semana de medalhas pro Bronzil, essa potência bronzeada. E a segunda-feira também já começou a semana bem medalhada, né? Tivemos aí na madrugada a medalha de ouro para bicampeonato olímpico da Martine Grael e da Karina Kunze. E a família Grael, quando nasce uma criança, eles colocam ela no barco. Se voltar, eles aceitam. Se não voltar, vira prefeito de Niterói. Tivemos 2 medalhas de bronze no atletismo. Tá passando aqui atrás o Thiago Braz, mesmo tendo sido demitido no meio da pandemia pelo Esporte Clube Pinheiros, sendo campeão olímpico, ele conseguiu medalhar novamente no salto com vara, ficou em terceiro lugar na prova. Teve a melhor marca dele no ciclo olímpico, depois dos 6,5, 6,8 que ele teve no Rio de Janeiro, e que sofreu muito durante esses 5 anos para voltar à condição atual dele. Tivemos o francês Renaud Lavillenie, que o brasileiro alugou um triplex na cabeça dele, depois daquele chororô que ele arranjou no Rio de Janeiro, porque a galera tava torcendo, né? Imagina só você ir para um estádio torcer. Ele se contundiu durante o treinamento, errou um tanto de salto e acabou em 4º lugar, o que mais uma vez deu pódio pro Thiago Braz. A gente torce aí para que ele esteja em 2024 de novo, pra gente conseguir alugar mais um triplex na cabeça dele, montar um monopólio dessa vez. Ainda mais em Paris, porque se ele é tão bonzão, né? Ele não foi bom no Rio, não foi com a torcida contra, não foi bom em Tóquio sem torcida. Vamos ver se ele é bom mesmo com a torcida lá em Paris. Tivemos o Alisson dos Santos, o malvadão. A prova dos 400 metros com barreira foi uma coisa sensacional. Foram os 3 melhores tempos já feitos nos Jogos Olímpicos. Se tivesse sido em qualquer outra edição dos Jogos, ele teria sido medalha de ouro, mas os outros 2 também foram muito bem, o norueguês e o americano. Foram os 3 melhores tempos, assim, nem eles estavam acreditando no que aconteceu. A prova foi de outra categoria. Encerramos a natação no final de semana com a medalha de bronze do Bruno Fratos, reproduzindo aquele meme maravilhoso do pódio, né? Ele que, depois de 2 edições frustradas no Rio de Janeiro e em Londres, finalmente conseguiu subir ao pódio nos 50 metros livres. Prova cujo recorde mundial ainda continua com o brasileiro César Cielo. Na ginástica artística, a Rebeca Andrade, patroa da delegação brasileira, não contente, não satisfeita em ter trazido a prata no individual geral, saltou para o ouro e conseguiu a medalha inédita para a ginástica feminina brasileira. Nós já tínhamos uma medalha de ouro com Arthur Zanetti lá em Londres, mas infelizmente ele arriscou na saída, acabou caindo e terminando em 8º lugar na final por aparelhos das argolas. Ele que já tinha sido prata no Rio de Janeiro também. Mesma posição do Caio Souza no salto. Infelizmente ele também sofreu uma queda e terminou em 8º. Diferente da Flávia Saraiva, que mesmo contundida foi para a final da trave, competiu com a Simone Biles, que terminou com o bronze, depois de toda a discussão que ela trouxe, né, nessas Olimpíadas acerca de como harmonizar o corpo e a mente. O futebol masculino exorcizou o fantasma de 2012, aquela final fatídica contra o México em Londres. Acho que foi o último dos fantasmas que a gente tinha para exorcizar, né? A gente vai enfrentar a Espanha na final do torneio olímpico masculino.
Espanha que derrotou o Japão do Cubo Mágico, dos anfitriões. Foram 2 jogos bem difíceis. O Brasil derrotou o México só nos pênaltis. A Espanha fez o gol ali no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, também por pouco não foi para os pênaltis. Já é uma medalha garantida para o Brasil. O Brasil, que a depender dos próximos dias, a gente pode bater o recorde do Rio de Janeiro de 19 medalhas, apesar de que tá difícil de bater o recorde de 7 ouros que a gente teve lá em 2016, mas ainda temos a esperança no vôlei. O Brasil que agora enfrenta a Rússia no vôlei masculino nas semifinais. Inclusive o vôlei masculino está sensacional. O grupo do Brasil, que era o grupo da morte, né? Tinha Rússia, Estados Unidos, França e Argentina, além da Tunísia e do Brasil, obviamente. Os 4 semifinalistas são do grupo do Brasil. O outro grupo, que tinha Polônia, amplamente favorita, caiu todo. A Itália perdeu para a Argentina, o Canadá perdeu para a Rússia, a França derrotou a Polônia e o Brasil derrotou o Japão, os anfitriões. Os Estados Unidos tinham caído para a Argentina já na primeira fase. A zebra passeou solta, porque no feminino a China foi eliminada na primeira fase ainda. A China, que foi campeã olímpica no Rio de Janeiro. No feminino, o Brasil enfrentou hoje pelas quartas de final a Rússia também, que já é menos favorita do que no masculino, né? Mas a depender desses resultados a gente pode bater a meta de 19 medalhas. Felizmente, o vôlei de praia a gente só conta com uma dupla, o Alisson e o Álvaro. O Alisson Mamute, que foi campeão em 2016 com o Bruno Schmidt. O Bruno Schmidt foi eliminado junto do Evandro nas quartas de final. As duplas femininas também, a Ágata e a Duda, a Ana Patrícia e a Rebeca, infelizmente não passaram para as semifinais também. O vôlei de praia, que o Brasil é uma potência, né? Eu acho que desde a Atlanta que a gente não ficava sem medalha, ou desde a Atlanta que a gente medalhava, não sei direitinho, mas acho que fica aí a grande decepção das Olimpíadas para o Brasil. Ainda tem o skate park, depois da ótima participação que a gente teve semana passada na categoria street, onde o Brasil tem algumas chances de medalha mais no masculino do que no feminino. A grande surpresa, entretanto, não só do final de semana, né, mas das Olimpíadas inteiras para o Brasil, foi a medalha de bronze nas duplas do tênis para Luísa Stefani e a Laura Pigossi, elas que foram convidadas de última hora para participar. Tinha uma série de dúvidas se o ranking permitiria que elas participassem. Entraram na última semana, literalmente uma semana antes dos jogos, elas não sabiam que iriam participar e foram derrotando cabeça de chave por cabeça de chave ao longo da jornada olímpica delas. E é o melhor resultado do tênis brasileiro na história das Olimpíadas. O Brasil, que já tinha chegado nas semifinais em Atlanta em 96 com o Fernando Meligeni, mas acabou perdendo bronze e ficou com isso entalado até o final de semana. O tênis que deu adeus à possibilidade de Golden Slam do Djokovic, ele que perdeu nas semifinais para o Alexander Zverev, e na decisão do terceiro lugar para o Pablo Carreno Busta da Espanha, que foi a grande pedra no sapato do Djokovic nos últimos tempos. Foi para ele a eliminação no Aberto dos Estados Unidos ano passado, que abriu o caminho para o primeiro grande slam do Dominic Thiem, né? O Djokovic acabou ficando sem o bronze na chave de simples e abandonou a chave de duplas, deixou a companheira dele a ver navios, coitada. Poderia ser a maior conquista da carreira dela, e ele simplesmente ignorou a situação. No quadro de medalhas, a China deu uma disparada, abriu sobre os Estados Unidos uma diferença considerável. Os Estados Unidos, que estavam inventando novos critérios de classificação para poder ficar em primeiro lugar no ranking. E não vai acontecer, porque a China já tem o maior número de medalhas e o maior número de ouros. Vai ter que se contentar
com o segundo lugar. Segundo lugar que o Japão ocupou grande parte do final de semana, mas aí com o fim da natação, com o atletismo e tal, fim do judô também, o Japão acabou ficando um pouco mais para trás. Destaque para o quarto lugar da Austrália, que depois de algumas edições de Jogos Olímpicos retoma essa posição de destaque, né, que tinha sido da Grã-Bretanha. A Austrália que está aí brigando com o CNPJ alternativo que a Rússia abriu para poder disputar as Olimpíadas, né, o hóquei. Mas o destaque do fim de semana vai para a Itália, no atletismo, que ganhou 2 medalhas de ouro. A primeira medalha de ouro pós o Usain Bolt nos 100 metros rasos, o Lamont Marcel Jacobs, que é nascido nos Estados Unidos, mas é italiano naturalizado, bateu os favoritos e ganhou essa medalha de ouro. E o segundo ouro para a Itália, que veio no salto em altura com o Jean-Marc Tamberi, depois de persistir um empate interminável com o Qatar e Mutar Bashin, os dois que são amicíssimos fora das competições. O empate persistiu e eles decidiram dividir o ouro. O Tamberi, que era favoritíssimo antes da Rio 2016, ele que está ali atrás comemorando os 100 metros rasos com o compatriota dele, acabou se contundindo antes da Rio, passou por um processo de superação nesses 5 anos de ciclo olímpico que tivemos e que foi amplamente apoiado pelo Qatar, e agora os dois dividiram, subiram o lugar mais alto do pódio. Foi bem emocionante a cerimônia de premiação, com a execução dos 2 hinos, as 2 bandeiras em pé. E por último, na ginástica, depois de 15 anos de ter sido campeã mundial, a Vanessa Ferrari tinha amargado nesse espaço de tempo 2 quartos lugares no solo, no Rio de Janeiro e em Londres. Ela finalmente subiu ao pódio, conseguiu uma medalha de prata, foi amplamente aplaudida pelas ginastas. O tie-break, mais uma vez, é sobre um pódio que não vale medalha para os Jogos Olímpicos. Foi o do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, com a vitória Tivemos a execução da Marselhesa com a vitória do francês Esteban Ocon, da Alpine. Depois de um salseiro danado no início da corrida, com o Valtteri Bottas dando strike e jogando um tanto de carro para fora do grid, tivemos mais uma vez uma relargada que contou só com Lewis Hamilton no grid. Os outros pilotos todos largaram do box, mas aí na primeira volta o Hamilton entrou para o box e começou a primeira volta em primeiro e terminou em último. Fez uma corrida de recuperação, conseguiu ultrapassar o Verstappen no campeonato. O Verstappen, que também estava nesses carros prejudicados pelo Bottas, mas conseguiu voltar. Só que o carro ficou todo zicado e acabou ficando em 9º lugar. Se viu ultrapassado e agora ameaçado pelo Hamilton no campeonato. O Hamilton, que vai em busca da 100ª vitória dele na carreira na próxima corrida, que agora é só no final de agosto. A Fórmula 1 vai dar uma pausa e vai deixar órfão os fãs de automobilismo, assim como os fãs de Olimpíadas vão ficar no final de semana que acabam os Jogos Olímpicos.